Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? Eu vou ligar. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas lindas! Para quem não me conhece, eu sou Nina Caetano. Sou professora, performer, ativista feminista e coordeno Ninféias. Hoje é Dia das Mães. E é evidente que a gente não podia deixar essa data passar assim, né? Sem dar uma problematizadinha. Então, no podcast de hoje, vamos discutir maternidade. E antes de mais nada, preciso dizer que eu estou bem ciente da complexidade do tema. Por isso, acho importante deixar bem evidente o lugar de onde eu falo, como mulher cisgênero e com passabilidade heterossexual, ou seja, como uma mulher cujo sexo biológico coincide com o papel sexual que eu assumo na sociedade, para evidenciar os limites que a minha perspectiva coloca. Soou complicado, né? Pode deixar que eu vou explicar, mas antes disso, eu vou apresentar as duas mulheres maravilhosas que convidei para debater o tema comigo. Ambas foram integrantes do Ninféias e, como eu, são mães, artistas e ativistas feministas. Carolina Reis e Thaísa Trancoso. Sejam bem-vindas, mulheres! Carolina Reis é mulher negra, carioca, produtora cultural e estudante do curso de licenciatura em artes cênicas da UFOP. Dentro do Ninféias, ela já pesquisou inclusive a maternidade, como mote das suas ações performáticas. É mãe de Alícia, uma menina espertíssima, de 8 anos. Ei, Alícia, morrendo de saudade de você, viu? Mua! Beijo! E de Apuã, que está com 3 anos, né, Carol? Já Thaísa Trancoso, que também se licenciou em artes cênicas, é arte educadora, atriz e professora da Rede Pública de Belo Horizonte. Atualmente é mãe de João Miguel, um garotão muito fofo que está com 1 ano e 6 meses. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. E é importante dizer que estamos cada uma em sua casa, conversando em ambiente virtual. Por isso, já peço desculpas por quaisquer ligeiras interferências que possam ter neste áudio. Como eu disse no início, a maternidade é um campo vasto, que engloba experiências muito diversas das nossas, sejam porque mães e pais têm outras identidades de gênero e outras orientações sexuais, seja porque suas crianças também escapam dos padrões normativos de sexualidade, configurando outras constelações familiares, tão legítimas quanto as nossas. Então, estou ciente de que vamos abordar aqui uma faceta da maternidade, talvez a mais padrão, a mais normatizada e também a forma mais comum e mais experimentada por muitíssimas outras mulheres, que, como nós, vivenciaram a maternidade como resultante de relações heterossexuais e cisgêneras. E já queria começar colocando uma questão que tem me incomodado muito e que diz respeito justamente ao modelo padrão de maternidade que pesa sobre os nossos ombros. Em nossa sociedade temos ainda uma ideia muito santificada do que é ser mãe. A ideia de um amor incondicional, da mãe que se sacrifica, que larga tudo pelos filhos, carreira, bem-estar, individualidade, sempre sem queixas, sempre com um sorriso de beatitude no rosto. Afinal, ser mãe é padecer no paraíso. O que eu queria saber de vocês, mulheres, é se com o advento da maternidade, vocês perceberam muitas cobranças em relação ao seu comportamento. Tá, vou responder então. Além das mudanças que as pessoas percebem, eu acho que a questão da mudança na maternidade ela é muito mais invisível do que visível para as pessoas, porque a visível é a questão da criança, igual você mesmo falou, tudo feliz, padecer nesse paraíso, você tá sempre maravilhosa, nossa, a maternidade se fez bem. E quando essa maternidade ela ecoa de outra forma no seu corpo, as pessoas te julgam muito por isso. Na verdade, a maternidade, ela me fez perceber muita coisa e claramente nem tudo foi tão positivo. E eu sou uma pessoa que não fico calada sobre essas reverberações no meu corpo e eu sou sempre muito julgada por isso. Por exemplo, no início, principalmente no início quando o João Miguel nasceu, que foi muito recente, eu tava muito cansada. E minha mãe queria me ver com uma cara maravilhosa. E ela falava, mas como assim? Você não tá feliz? Seu filho nasceu. Mas eu falei, cara, eu tô cansada.
E isso, até essa ideia mesmo desse sorriso, desse bem-estar é cobrado na maternidade, sendo que você não tem, mesmo você não tendo esse bem-estar. E foi cobrado isso, inclusive da minha mãe, isso, né? Então, assim, é um desses exemplos desse padecer nesse paraíso. É como se o paraíso estivesse ali, mas você não tá nele, você não tá na energia dele para aproveitar ele, não, porque você tá cansada, você tem todas essas questões da maternidade, fora outras questões. Então, muita coisa que a Thaisa falou concorda, assim, essa cobrança do externo, né, nós como mulheres, mães, de que você tem que estar ali, sabe, 24 horas em pé, fazendo tudo perfeitinho. O que modificou na minha vida? No sentido do comportamento, assim, das cobranças de comportamento. Por exemplo, essa coisa, sei lá, você quer ir tomar uma cerveja num bar e as pessoas acham que você não pode fazer isso porque você é mãe. Ou então você quer ir trabalhar e as pessoas perguntam com quem você deixou seu filho. Enfim, né? Cobranças de comportamento, dessa ideia de uma mãe que se dedica, de uma mãe que não tem vida, de uma mãe que é santa, enfim. É muito ruim, é muito duro, porque é difícil, sabe? É desde a gestação, porque o nosso corpo está muito sensível e a gente é cobrada pelo pai da criança em todos os sentidos. Você vai numa consulta, pergunta, as pessoas na rua perguntam. Então, assim, você tem que estar sempre ali se fortalecendo. Eu tive a minha mãe me apoiando, o meu pai no início não me apoiou, e então, mas a minha mãe, minha família, minha avó, que era viva, me apoiaram muito para eu poder ter a Alicia, para eu poder ficar bem, né? Porque eu tive muitos processos de depressão, até porque eu não queria ser mãe. Mas aí, enfim, eu deixei ela vir, ela veio, que bom. E, assim, é muito pesado, eu acho, porque você é um fardo que parece que você se sente uma criminosa, né? Porque você não tem um acompanhamento do pai. Então, tipo assim, as pessoas olham pra você assim, ué, não tem pai, né? Eu lembro quando eu tive a minha filha e a assistente social veio pra gente veio fazer umas perguntas, né? Eu tive ela no Antônio Pedro, que é um hospital da UF, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E ali era uma das menos piores das maternidades públicas, por isso que eu tive lá. E eu lembro muito disso, da assistente social perguntar, ué, mas como assim, você não sabe? E eu não querendo falar, naquele momento, tipo, tinha um dia que eu tinha tido a minha filha, e aí ela fez um monte de pergunta, e aí eu achei aquilo super constrangedor, sabe? E aí depois veio um médico que me deu alta, falou assim pra mim, bateu no meu ombro e falou assim, parabéns, ano que vem você tá aqui de novo, entendeu? Aí eu me senti um lixo. E aí, quando a gente sai da maternidade, fora todo esse questionamento do corpo da maternidade por você estar desacompanhada, eu senti muito que eles meio que te tratam assim, sabe? Como se tivesse feito alguma coisa de errada. E não é você, a pessoa que não quis acompanhar a maternidade, né? Não quis assumir a criança. E aí a gente sai, e aí começa na escola, na creche, quando você vai procurar um trabalho é muito mais difícil, porque você sendo uma mãe solteira e sozinha, eles sabem que talvez o seu filho vai ficar doente, vai precisar de você, e toda uma construção também de que assim, cadê o pai dessa criança, né? Isso foi me perguntado várias vezes, e eu não sou a única, eu acho que tem milhões de pessoas no Brasil, principalmente, que são mães solteiras, né? E passa por esse tipo de constrangimento, né? Eu acho que o respeito, não tenho muito respeito, eu vejo pela maternidade do meu filho, que eu tive um companheiro me acompanhando, e as pessoas me respeitavam muito mais, e me tratavam muito mais melhor. E eu acho que tem que ser, talvez até o contrário, porque imagina uma mulher sozinha. Na verdade, todas têm que ser tratadas com respeito. Mas eu sempre fiquei me questionando isso. Que se eu não tivesse a minha mãe ali junto comigo, eu ia
Nossa, acho que ia ser pior, sabe? Porque parece que você ali sem pai, a criança sem pai, a mulher que não tem o acompanhamento do companheiro, do pai da criança, você não é nada, entendeu? Então o respeito acaba ali, sabe? Eu vi muito isso do corpo da saúde, do institucional da saúde, e quando depois você vai encarar a sociedade continua te julgando. Então você tá sempre tendo que ficar reforçando, não, eu sou mãe solteira, porque não pode. E aí você vai aquilo vai ficando assim, perturbador, sabe? Chega uma hora que você se estressa em todos os sentidos. Eu tive um problema seríssimo numa creche da minha filha, porque ela disse que eu tinha que fazer o reconhecimento paterno. Era um projeto que chamava Em Nome do Pai, que a gente tinha que ir atrás do pai da criança, entendeu? E isso para mim foi muito constrangedor. E eu fiquei muito chateada com esse projeto, porque eu não queria ter o contato com o pai da Alicia, né? Porque ele também não queria. E a creche me obrigou ao ponto de que a gente ele teve que fazer exame de DNA, entendeu? E aí agora a Alicia tem o nome dele na certidão. Mas meio que é muito complexo como a gente é tratado, entende? Principalmente eu acho que assim, na instituição educacional do seu filho, na instituição de saúde. Sim. Eu acho que é bem complicado, né, Carol? Acho que você revela uma faceta do tratamento aí que a gente tem no Brasil, no sistema tão patriarcal contra o nosso, né, em relação às mulheres, como se fosse uma escolha delas, né, assim, como se tivesse sido uma escolha essa irresponsabilidade paterna. Bom, a Thaísa, no caso da Thaísa, né, a maternidade aconteceu dentro de uma relação estável. Aí o que eu queria saber das duas, para além dessa experiência da maternidade solo da Carol, eu queria ouvir também um pouco a Thaísa, é se a maternidade alterou a relação com os parceiros. Porque eu sei que o segundo filho, né, Carol, o Apuan, que tá aí com 3 anos, você o teve também dentro de uma relação estável. Então, a pergunta é essa, né, saber se a maternidade, né, se essa maternidade alterou a relação com os parceiros, como é que é a divisão de cuidados dos filhos, né, etc. Você quer falar um pouquinho para nós, Thaísa? Alterou em tudo, né? A questão da maternidade, ela altera desde a gravidez, como a Carol mesmo falou, porque a disposição, ela muda, e o homem, para ele entender que a nossa disposição, ela tá diferente, até para sair um pouquinho, isso é muito complicado. Mas alterou porque eu vi, principalmente no início dessa minha maternidade, uma ambição muito grande no meu parceiro quanto ao filho dele. É como se todas as responsabilidades do meu filho fossem apenas minhas, mesmo a gente morando na mesma casa. Então, assim, ele estaria ali mais ou menos, entendeu? A gente teve milhões de conversas até então, hoje ele tá com 1 ano e 6 meses, mas houve quase no início um abandono dele dentro da minha própria casa, o que é muito estranho. Você tá com uma pessoa que teoricamente seria para te acompanhar, para estar ali com você, e dentro da sua própria casa ele não tá disponível, porque quando o seu bebê chora, ele continua assistindo televisão, entendeu? Ou, sabe, são coisas absurdas às vezes, mas acontece. E eu tive que, inclusive para minha relação não acabar, vamos dizer assim, eu tive que conversar bastante com ele para que isso mudasse. Foi muito lento, não tá 100% ainda, mas assim, realmente a responsabilidade materna, ela é cobrada, igual, voltando inclusive à pergunta anterior, ela era cobrada inclusive da família dele, quanto tudo que a necessidade do João Miguel, por que você não faz? Ele pode estar do meu lado. A família dele fala pra mim, pra eu fazer o que eu deveria fazer com meu filho. Mas mesmo o pai dele estando do lado, não fala pra ele. Então, a coisa é sempre assim. Mesmo o pai estando do lado, se ele não se disponibilizar a ser pai, é como se a responsabilidade vai ser toda da mãe. Eu percebo uma coisa porque eu também, né, tive meu filho numa relação estável
E eu notei muito uma alteração na relação, justamente a partir do modo como os homens encaram, né, as funções de paternidade e de maternidade. Eu também tive crises, né, no meu relacionamento no caso acabou, inclusive, né, muito em função disso. É meio como se, enquanto você está convivendo com a pessoa que você escolheu, né, para viver com ela, e você não tem filhos, a situação é uma. Sei lá, vocês vivem meio que numa lua de mel. E aí parece que a situação real, né, se apresenta no momento em que você tem um filho. Porque aí é que você consegue efetivamente perceber o quanto essa pessoa que você escolheu é de fato um companheiro seu. Né? No meu caso, era muito doido também essa coisa, né? Tudo isso que vocês já falaram, né? Existe efetivamente uma cobrança muito maior das mulheres, né, em relação à criação dos filhos. Muitas vezes os homens se conformam nos papéis tradicionais e aí eles limitam a atuação deles. Né? Para eles é muito confortável, né, estar nesse espaço de privilégio, porque a sociedade não vai cobrar deles uma atuação mais forte, vai cobrar da gente, e eles muitas vezes se colocam nesse lugar confortável mesmo. Teve vários momentos, por exemplo, de às vezes o Tomás tá sujo, e eu falar com o meu companheiro assim, você podia dar um banho no Tomás. Aí ele falava assim, Tomás é o meu filho, né, que agora tá com 18. Aí ele falava assim, não, mas eu acho que ele não precisa. E aí não dava. Né? E aí o que eu fazia? Eu ia lá e dava o banho, porque eu sabia que a criança ia ficar assada caso ela não fosse limpa. Né? Então um pouco eles sabem que a gente vai fazer. Né? Eles sabem que a gente não vai deixar o filho da gente com fome, que a gente não vai deixar o filho da gente sem ser atendido, que a gente não vai deixar o filho da gente assado por causa de cocô, de xixi. Né? Então eles muitas vezes realmente simplesmente não fazem, simplesmente não se levantam para ir atender a criança, simplesmente não dão banho, simplesmente não preparam a comida, simplesmente... foda-se, é obrigação sua, né? Um pouco assim que eu acho que as coisas funcionam. Falei para nós um pouco dessa diferença de relacionamento, Carol, também da sua experiência com o seu companheiro atual em relação à criação de Apuã. É isso tudo que vocês falaram mesmo, né? Porque meu relacionamento mudou com um filho. Porque eu sou uma pessoa que eu me mostrei muito exigente para ele fazer o papel de pai, né? Porque a gente fala ajudar, mas não ajudar. E é isso que ela disse, você vai pedir para dar um banho, você vai falar e parece que tudo é você que tem que fazer. Eu lembro muito bem do meu companheiro falar assim, não, eu não sei fazer isso. E aí eu ensinava. Então eu falei assim, não existe não saber. Eu também não sabia. Até hoje eu faço isso com ele. Eu ensino as coisas, porque a desculpa é assim, não, isso eu não sei fazer. Entendeu? Eu ouço muito isso, de não saber fazer. Como a pessoa não sabe cuidar de uma criança. Então vamos lá. Uma vez eu lembro que eu tinha um livro, Cuidado do Bebê, que eu ganhei na Alicia. E aí eu peguei e falei assim, então lê esse livro. Então vamos lá, e eu lembro de uma vez também eu ensinando a preparar mamadeira, que eu precisava sair para estudar, eu ensinando a fazer a papinha, porque se deixasse, não ia fazer nada, por não saber, por não querer, né? Mas a gente acaba fazendo tudo. Eu acho que a gente se sobrecarrega, né? Estando com companheiro, sem companheiro ou com companheiro. Foi que a Thaísa falou. Você tá com uma pessoa ali do seu lado, mas às vezes parece que é invisível, porque você tem que ficar pedindo. E eu acho que isso que me incomoda, porque quando a pessoa tem a responsabilidade de ser pai, companheira, mãe, ela não precisa ficar toda hora assim, pô, faz isso, tá na hora disso, tá na hora daquilo. Pô, não tá vendo que ele tá sujo? Não sei o quê. Então, assim, tudo é uma questão de olhar e ter a consciência. Mas o homem não. O machismo, na sociedade que a gente vive, ele não tem essa consciência de que ele tem que tomar atitude de fazer. Então a gente tem que ficar insistindo para pedir para a pessoa fazer. Entendeu? Senão não vai fazer. Não, é porque eu lembrei de um episódio que, assim, a gente tá falando sobre essa questão dos cuidados diários das crianças, a Nina falou e a Carol falou, e eu não sei se acontece com a Carol nem com a Karina, mas é que quando as pessoas de fora olham o pai cuidar, por exemplo, o pai vai passear sozinho com uma criança, ele é um pai incrível para as pessoas. Nossa, que pai maravilhoso! E aí, eu ficava me questionando isso. As pessoas davam, nossa, mas que legal, ele passeia, ele troca uma fralda. Eu falei, gente, mas eu troco fralda, eu dou banho todo dia, eu faço isso, eu acordo com ele, eu durmo com ele.
tudo e ninguém me dá parabéns. Mas assim, ele vai lá com o menino limpíssimo, andando, dando uma passeadinha pra ele parar de chorar. Eu que faço papinho, mas ninguém me dá parabéns. Mas ele vai passear fica um dia com o filho dele e ele recebe um parabéns. Ele é nomeado do pai maravilhoso. Então eu fico me questionando muito isso, que eu falo, gente, que isso? Como que a paternidade ela tá tão defasada que se você fica 30 minutos, 1 hora com seu filho, ou um dia que seja, você é um pai incrível, e você que cria, você que é a mãe que tá ali presente o tempo todo, não é mais nada que sua obrigação de ser mãe. Né? Eu acho que é exatamente isso. As pessoas encaram no nosso como obrigação e o deles como algo que é facultativo, né? Que eles têm o direito de escolher ou não fazer. E quando eles escolhem fazer, eles estão fazendo uma coisa a mais, né? Quase como se fosse um favor, uma ajuda, né? As pessoas usam esse termo que a Carol falou aí, inclusive, né? As pessoas não pensam assim, que é uma obrigação do pai, já que ele é pai, né? Cuidar da criança assim como a mãe. Eles pensam, tá ajudando a mãe. Então esse cara é um cara maravilhoso que ajuda a mãe a cuidar do filho dela, né? Quase como se fosse assim. É uma coisa muito, muito impressionante mesmo, como ainda, né, no sistema patriarcal machista como que a gente vive, essas coisas estão tão naturalizadas ainda, né? E aí a divisão de cuidado fica uma coisa muito, muito diferente, né? Acaba que o peso, a carga, né, do cuidado com os filhos é muito maior para nós, né? E aí o cuidado inclui bem-estar afetivo, emocional, né, as atividades domésticas e tudo mais. E aí a gente acaba tendo que muitas vezes abandonar, né, coisas que são importantes para a gente. Seja isso carreira, seja isso o estudo, seja isso a militância, né, os sonhos. Quantas mulheres, né, já não abandonaram tantas coisas para a criação dos seus filhos. E aí a sociedade acha que é isso mesmo, que esse lugar santificado tem essa dupla moeda, né, assim, de colocar para a gente como se fosse uma atitude necessária, né, como se a criança viesse sempre em primeiro lugar. Obviamente eu acho que é muito importante as crianças, né, acho que é muito importante que a gente crie os nossos filhos, mas do mesmo modo que a gente não os faz sozinhos, né, o ideal é que a gente também não os criasse solitariamente, né, que a gente pudesse continuar batalhando também pelas nossas vidas, garantindo nossas individualidades, até para poder sermos pessoas fortes, né, pessoas que estão bem, pessoas que estão com bem-estar, para poder também, né, inclusive nesse aspecto também, eu acho que uma mãe bem cuidada, uma mãe que se cuida, é sempre uma pessoa melhor para o seu filho. Então essa divisão me parece bastante essencial para que a gente possa garantir que esses dois sujeitos que compete a eles a educação da criança, que eles estejam com bem-estar, que eles estejam felizes, que eles estejam realizados e que isso seja exemplo para os seus filhos, né? O exemplo de uma mãe realizada, o exemplo de uma mãe que é feliz, o exemplo de uma mãe que trabalha, que é produtiva e que o filho pode olhar para ela com admiração, com respeito, né? Pode querer uma mulher como ela, né? E não alguém que vá trabalhar para ele, alguém que vá, né, cumprir obrigações, né? Um pouco, né, as mulheres, eu acho que é isso, a gente tem que procurar nossa independência e os homens têm que parar de pensar em nós como as pessoas que vão substituir a mãe deles ou como a pessoa que vai, né, de algum modo garantir o bem-estar deles, como se fossem, né, filhos adultos que a gente adquirisse. Enfim, uma coisa que eu também fico muito curiosa, porque eu sou mãe de menino, né? A Thaísa também é mãe de menino. Eu percebi, na criação do meu filho, muita interferência a partir do gênero dele, né? Eu percebia que as pessoas interviam de maneiras, às vezes, muito invasivas na educação do meu filho, em função, inclusive, do gênero. Há muito medo na nossa sociedade de que, dependendo do modo como o menino é criado, ele possa se tornar gay. Acho que essa é a grande preocupação das pessoas. Elas ficam vigiando a gente, no meu caso eu percebia isso, para evitar que a gente tome atitudes que possam conduzir o nosso filho para uma sexualidade que elas consideram pervertida, desviante, né, etc. Então, por exemplo, você vai comprar uma roupa, preocupa-se com a cor da roupa, né? Se você dá uma boneca para o seu filho, mas como que você deixa o seu filho brincar de boneca? O menino resolve brincar, passar um esmalte no dedo, nossa, é o fim do mundo. Então, eu queria saber se você tá aí, você nota, né? Acho que seu filho é pequeno, talvez, né, ainda não tenham aparecido essas questões para você, mas, né, Carol, que tem experiência de criar menino e menina,
se você nota, Carol, essa intervenção muito grande da sociedade em relação aos papéis de gênero. Né, você educar sua filha, né, seguindo o papel de gênero, seu filho também seguindo. Se você nota, por exemplo, uma relação do pai com ele diferente, né, assim, exaltando a masculinidade. Como é que é isso, essa coisa? Você acha que gênero intervém? São os conflitos que eu tenho aqui dentro da minha casa, né? Todos os dias. Por conta de Apuã e Alícia. Porque assim, tem muita diferença. A diferença do cuidado, porque o Apuã ser um menino, então não importa. Ele ficar doente, eu não se importa de limpar, de manter tudo bonitinho, assim, limpinho e tal. Então, assim, eu sinto que tem um desleixo, né, entre mim, mas eu trato os dois, assim, como eu tenho a Alícia e o Apuã, então eu deixo muito o Apuã com o cuidado maior com o pai, porque eu também tenho o cuidado da Alícia, né? Agora, eu acho, o que acontece eu sou a mãe dos dois, então eu trato os dois iguais, eu tento tratar os dois iguais, acho que sim, e eu tenho um amor pelos dois, mesmo sentimento de mãe. E eu, assim, dentro da minha relação familiar, eu vejo uma diferença de tratamento entre a minha filha e o Apuã, principalmente vindo da questão do meu companheiro. Porque o Apuã, a desculpa no início era porque ele era menor, mas hoje já vejo que tem uma diferença de gênero. Então, assim, o Apuã, ele faz o que ele quer, muitas das vezes. E eu vejo assim, quando eu trato os dois iguais. Mas o pai vai chamar uma atenção, ele chama atenção muito mais incisiva e é muito mais cobrado da Alícia para fazer as coisas do que o Apuã. E isso sempre me incomoda no meu relacionamento. Eu brigo muito com ele por causa disso. Porque eu acho que não tem que ter uma diferenciação de como tratar a Alícia e o Apuã. Agora, isso dentro daqui de casa que eu vejo isso acontecer. Agora, na escola, em relação à sociedade, realmente há também muita diferença. Porque eu vejo assim, na creche, o Apuã tá na creche, e ele, assim, fica mais largado, pode ir, é mais aceitável. E quando eu vejo que tem queixas, ou que ele brigou na creche, essas coisas, eu falo, não, mas isso é coisa de menino, não é coisa de menino. Então, assim, ainda tem muito mais liberdade o Apuã e permissões de poder ter atitudes agressivas, de poder não ser educado, dividir, ensinar. Ele tem atitudes agressivas, ele não quer dividir, ele vai disputar um brinquedo, empurra o outro. Não, vou educar. Ah, mas menino é assim mesmo. Aqui onde eu moro, eu escuto muito falar, isso é coisa de menino. E eu falo, não, gente, isso não é coisa de menino. Entendeu? Como se é permitido um menino, que eu ouço aqui, ter mais, interferir mais no limite. Entendeu? E aqui tem muita criança menina, então ele é o único dos meninos, e quando ele tem uma atitude agressiva, as pessoas dão essa desculpa quando eu vou brigar, e eu brigo da mesma forma que se fosse a Alícia, se fosse o Apuã. E a questão também é do brinquedo, né? Tem uma caixa de brinquedo e é misturado, brinquedo da Alícia e Apuã. Eu não costumo dar brinquedo separado de gênero, né? Ah, uma boneca, não sei o quê. Já até dei boneca para minha filha, que ela me pediu. Mas eu não costumo dar isso para eles, quando eu dou, né? Porque eu dou pouco brinquedo. Mas eles ganham da minha mãe, da família. E é sempre essa coisa. O menino vai ganhar o brinquedo lá de menino e a menina vai ganhar a boneca. Essas coisas. Mas aqui eu ponho tudo junto. Eles brincam, então o Apuã brinca com a Alícia brinca com o deles. Isso é bem legal, até porque eu tento tirar essa construção, né? Tanto de cor de prato, de copo, essas coisas todas. Eu boto a comida no prato que tiver, a cor que tiver, agora, porque ele tava com essa frescura, e aí eu tirei isso dele. Assim, explica isso para nós. Ele não queria, por exemplo, comer num prato rosa? Que eu boto tudo junto. Aí, às vezes o prato dele quebrou, não sei, eu boto no outro prato, e aí ele reclama. Agora não, agora ele já aceitou. Agora, às vezes, ele pede,
a cor do prato. Eu falo, não, o prato que tem. Mas ele já come no prato rosa, já bebe não sei o que rosa. E aí tinha essas coisas, roupa também. Eu tô comprando assim várias cores. Uma vez eu fui numa loja e a menina falou assim pra mim, eu fui comprar uma calça, é a menina ou menina? Eu falei assim, não importa. Isso a gente ouve, a Thaísa deve ter ouvido, você também. E a minha maior dificuldade é em casa. Porque eu acho que o homem, né, ele interfere muito nisso. De achar que você vai dar uma boneca, não tem nada a ver. Vai dar no outro dia eu quis pintar a unha. E eu briguei, porque a Alicia foi e pintou. E ele falou assim, por que você deixou ela pintar? Eu falei assim, porque ele queria pintar. Não, meu filho não vai ficar pintando unha. Eu falei assim, por quê? Qual é o problema? Entendeu? Então foi uma briga super feia, assim. É incrível isso. Né? Mas as pessoas realmente acham muito importante. Eu também tive essa experiência de comprar roupa, por exemplo, né? E a moça não querer me vender uma calça que tinha listrinha rosa porque era para menino. Né? Agora imagina o nível de absurdo das pessoas. Né? Você quer contar alguma coisa para a gente dessa experiência de gênero, Thaísa? Então, as minhas experiências sobre essa questão de gênero são menores, assim, justamente que nem você falou, ele é muito pequeno, né? Eu tenho só ele como de filho. Mas, pequena, eu acho assim que nós, quando a gente engravida, a gente já começa a sofrer interferência. Então, eu já imagino que quando o menino nasce e vai crescendo, isso só vai piorar. Então, assim, porque piora mesmo, porque eu comecei a escutar coisas da minha família e de alheios, assim, que eu falei, gente, mas como assim? Ela nem sabe da minha vida, você tá dando dica de como eu vou fazer meu filho dormir, sabe? Umas coisas assim. Super, você nem sabe como ele já me falaram que eu tava dando banho errado nele quando ele era recém-nascido porque ele chorava e ele era recém-nascido, então assim, são coisas às vezes que eu falo assim, gente, é muito absurdo, né, cada criança é uma, enfim, alguns conselhos você acata, mas assim, ninguém é especialista e todo mundo se acha nesse direito, então quando vai crescendo, eu já imagino que essa coisa piore mesmo, assim, mas... piora mesmo. Mas, assim, sobre essa questão de gênero, o carrinho do meu filho é vermelho. E a minha família estranhou, porque era vermelho. Olha só que coisa mais boba, né? Então, tem umas coisas muito... Ele tem brinquedos, os brinquedos dele são todos unissex, a maioria ele ganhou, eu quase não comprei, nem nada. Então, assim, isso... E em relação à questão de gênero, eu e meu companheiro, a gente tem um pensamento muito parecido. Até então, né, não sei, talvez isso possa mudar, mas até então sobre essas questões de coisa de rosa, a gente não vê problema nisso, pintar a unha, a gente gosta, inclusive, de pintar, eu tenho tinta, inclusive, pintar as coisas na frente dele, então, assim, nesse sentido, a gente casa, né, nesses pensamentos. Mas eu vejo que, sim, tem uma interferência muito grande, principalmente da família dele, porque eu sou de Vitória, mas ele é daqui de Minas. A família dele tá mais próxima. Eu vejo que quando, principalmente, o avô dele vai se referir ao meu filho, é sempre como o varão, o macho da família. E isso me incomoda muito, porque ele é um bebê ainda, principalmente, além de eu não querer que ele fale isso do meu filho quando ele crescer, mas ele é um bebê. Então, esses comportamentos agressivos, que nem ela falou, que o meu filho, ele é meio nervosinho também de vez em quando, se ele bate numa cômoda, ele bate na cômoda pra descontar na cômoda, como se a cômoda fosse bater nele. Eles acham o máximo quando o meu filho levanta a mão pra bater e tal, e isso pra mim assim, é complexo, né, porque... não é desautorizar, né, porque é uma questão familiar, você fica ali, mas você também tem que se colocar como autoridade de mãe, de que você não vai deixar aquilo acontecer, que é uma questão de educação, que é uma questão de que a agressividade não é inerente do homem, né, que a gente precisa cortar isso, e eu vejo que realmente essa agressividade, principalmente na família do meu companheiro, ela é extremamente permissível, e ele tem 1 ano e 1 ano e 6 meses. Então, assim, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito isso. Bacana. Olha só, gente, estou adorando a conversa nossa, mas eu acho que a gente precisa começar a caminhar para o final. Senão acho que vai ficar, talvez, um episódio bastante grande.
Tá ótimo. E aí eu queria fazer uma última pergunta para vocês, para a gente poder encerrar essa conversa deliciosa. Eu acho que esse tema provavelmente vai merecer outros podcasts. Eu acho que tem muitas questões complexas aí na discussão de maternidade. Só essa conversa que a gente teve já levantou um monte, né, de aspectos. E aí, para terminar, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Como é que vocês definem a ideia de uma maternidade feminista? Para vocês essa expressão faz sentido? Ou seja, o feminismo alterou para vocês a ideia de maternidade? O que vocês acham que o feminismo pode oferecer à maternidade? O feminismo, ele tá, principalmente, acho que você, Nina, já fui do Ninféias, né, saí de Ouro Preto estando no Ninféias, e desde o Ninféias, o feminismo principalmente ativa, vamos colocar assim, né, que a gente vai abrindo esse olhar para a sociedade e tudo, ele vai tomando um sentido vai enraizando cada vez mais na gente, eu acho, pelo menos comigo foi assim. E a gente, a minha maternidade, ela é talvez um pouco parecida com a Carol no sentido de que eu não esperava ser mãe também, naquele momento que eu engravidei do João Miguel. Ela esfrega um patriarcado na nossa cara de forma muito mais cruel, né? Sobre essa questão de vigiar o seu corpo, quanto vigiar suas atitudes, desse julgamento. Então, a mulher ela já sofre esse julgamento e esse pensamento ele se maximiza na maternidade. Então, quando a gente pensa em maternidade feminista, também é uma abertura de olhar, eu acho que da mesma forma que eu achava a questão feminista na minha vida, mas que é uma abertura de olhar no sentido de que nós, mulheres, a gente é necessário que a gente seja feliz na maternidade, né? Eu acho que mães felizes, da forma que você falou, é extremamente necessário. Se ela é mãe e é extremamente realizada, e ela cumpre essa função da melhor forma possível, e ela fica só na maternidade, isso a completa, ok. Mas se não, eu acho que isso tem que ser respeitado também. Porque eu, como mulher, não me sinto totalmente completa na maternidade. Eu preciso de algo mais, eu tenho sonhos, eu tenho paixões, eu tenho vida sexual, eu quero ter, entendeu? Coisa que a mulher, ela é tão certificada que nem isso ela pode ter. Ou se ela pode ter, ela tá tão cansada que ela não consegue ter. Então são milhões de questões da maternidade e nós mulheres fomos colocadas no balaio de ser mãe. Isso é extremamente complexo, isso oprime a gente de uma forma muito violenta, porque um filho é uma responsabilidade muito grande. Pois é, isso que você falou, eu acho extremamente importante, Thaísa, porque, né, é o que você falou, se uma mulher está realizada, né, assim, ser mãe, ser somente mãe, isso a gratifica, ok, mas é cobrado de nós como se a gente devesse se contentar com a maternidade, como se a gente almejar outra coisa fosse egoísmo, fosse frieza, fosse falta de amor pelos filhos, né, como se o amor que a gente tem pela gente fosse falta de amor pelos filhos. E eu acho que é extremamente importante que a gente marque isso, que nós mulheres temos direito de, sendo mães e amando nossos filhos, nos amarmos também e nos realizarmos enquanto pessoas que somos. E aí eu posso falar da minha experiência no sentido de que eu tenho um companheiro e tudo, e aí que ele entra, mas ele entra, na verdade ele já estava imerso, ele que tem que descobrir que ele está imerso já nisso. Os homens tomarem consciência de que a paternidade ela é real, ela existe, e quando você tá com uma mulher, não é só bancar essa financeiramente ou estar do lado por um status social, é estar junto de fato na paternidade. E isso sobrecarrega menos, isso faz com que ela tenha tempo, inclusive, para fazer outras coisas. Então, a maternidade feminista ela vai abrir esse olhar, inclusive, para a gente ter consciência dos nossos incômodos e acho que e arrumar mecanismos para que isso aconteça. Aí eu vou deixar para Carol, porque como a Carol ela teve outra experiência na maternidade e tudo, eu acho que ela pode falar melhor pra gente.
Fala aí, Carol, o que você acha que é uma maternidade feminista ou o que você acha que o feminismo pode ter a oferecer para a maternidade? Fala assim, a maternidade feminista é quando são duas mães, né? Eu tive uma experiência, mas é verdade, eu tive uma experiência de quando a Alicia tinha 10 meses, eu me relacionei com uma mulher e eu sou bissexual, né? E eu vivi com ela até a Alicia ter 2 anos e 7 meses. E assim, a gente vê que era perfeito, nada é perfeito, né? Mas assim, foi a melhor experiência de cuidado que eu tive de maternidade, assim, de pensar, da gente viver junto, da gente cuidar da Alice, como a gente tinha uma sintonia. E era muito, nossa, é bem melhor, gente, criar uma criança do lado de uma mulher. Eu, assim, até hoje eu lembro disso e eu falo assim, nossa, era muito, muito melhor, sabe? Assim, isso foi muito bom para mim, porque também eu aprendi muito e eu comecei a pensar em como, se eu tivesse um outro companheiro depois que eu terminei com essa companheira que estava comigo até ali, que se eu tivesse um relacionamento com outra pessoa, eu queria muito que essa pessoa pudesse, sendo homem ou mulher, pensar de como é que é isso, como é que foi esse compartilhamento. Quando eu tive o Apuã estando com o Sérgio, que é homem, então eu me vi assim, ainda mais que eu entrei para o Ninféias, né, participando da atividade feminista, então assim, eu fui muito, muito dura comigo e me permitir ser eu, sabe? Me permitir me valorizar. Então, todo momento eu exigia, eu acho que por isso que a gente tem muito conflito. Quando você fala o que mudou no seu relacionamento, a gente briga assim, porque eu exigia dele que ele tivesse atitudes de poder também fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele é pai também, entendeu? Então, a maternidade, para mim, se eu fosse pensar maternidade e o feminismo, é uma luta todo dia, se você tiver um companheiro homem. Porque você tem que ficar pedindo, você tem que ficar reforçando a ideia de que ele é pai e ele também tem que ter a paternidade dele, né? Porque quando a gente é uma mãe feminista, a gente é chata. A sociedade vê a gente como aquela louca. Eu vejo muito isso, as pessoas aqui falam assim, aquela mulher louca, preguiçosa, chata, deixa o cara em paz, porra, e eu vou ficar sobrecarregada. Eu não, eu batalho no meu feminismo, por isso que eu acho muito importante. E hoje eu falo assim, eu tenho feminismo para me manter em pé, eu tenho feminismo para poder me amar e amar meus filhos e também poder saber educar o meu filho e a minha filha, porque eu quero que o Apuano seja um cara machista, que não reproduza essa sociedade patriarcal, que não faça... eu sei que ele vai viver, que obviamente ele não vai ser vai ter um confronto e tudo, mas eu tento, dentro da nossa casa, mostrar uma educação que seja mais igualitária, sabe? Como uma mãe feminista, até para a Alicia também. Para a Alicia se sentir confortável, não sei a opção, o que ela vai decidir da vida dela, mas quando ela poder saber também se valorizar. Eu tive uma ótima mãe, eu acho que por isso que a minha mãe... ela sempre fala assim, a gente cria filho para o mundo. E o patriarcado machista acha que a mulher tem que ficar ali, o filho tem que ficar embaixo da saia dela. E quando minha mãe sempre falava isso pra gente, pro vizinho, ela sempre manteve a gente muito assim, independente. Então, meu irmão cozinhava, eu cozinhava, entendeu? Então, assim, essa cobrança da mãe, né? Que essa mãe do machismo, do patriarcado, do sistema patriarcal, é aquela mãe que tem que ficar ali por conta da criança, dentro de casa, não sei o quê. E a gente tem que também dar autonomia para os nossos filhos, a gente tem que ter a nossa independência. Pois se a gente já é mãe feminista, vai no banheiro, não consegue nem fazer um cocô direito, você vai agora meu tempo de ir tomar um banho, de pentear meu cabelo. Não vou olhar para a criança. Então, se a criança cair, tá com o pai. A culpa não é minha. Quando tem, né? E porque geralmente a sociedade é tudo com a mãe quando vai reclamar. Uma vez eu fui na creche e falei assim, o Apuã, ele tem pai e mãe. Então, quando vai reclamar, você não fez, por quê?
tá falando comigo. O pai vai lá, ninguém fala com ele. Agora, quando eu vou, é comigo. Então, eu parei de ir na reunião e mandei o pai ir, porque eu acho que a educação é dos dois, é para os dois. E eu sempre vejo isso. As pessoas se referem à mãe. Tipo, vai falar com... Se tá a mãe e o pai na reunião, vai falar alguma coisa da criança, olha para a mãe e fala. Como se a educação fosse só eu que dou. E o Apuã, ele fica mais tempo, agora que ele tá mais comigo, ele ficava mais tempo com o pai do que comigo. Então, às vezes, eu queria que a creche falasse com o pai, porque tem coisas que, às vezes, é ele, entendeu? Que não tá sabendo estimular, educar, sabe? E aí as pessoas falam assim, você abandona seu filho, você chega em casa às 11 da noite. Eu vi uma vez a moça da creche falando para mim assim, você tem que dar mais atenção ao seu filho, você é muito ausente. Ele quer a mãe dele. Eu falei assim, mas a mãe dele também tem que ter a vida própria dela. Eu tenho que também, as minhas ambições, eu não vou deixar de conquistar os meus objetivos. Porque o pai dele, quando quer trabalhar, sai, vai lá, faz a obra dele, trabalha, ganha o dinheiro dele. E eu tenho que ficar em segundo plano. Isso que para mim é maternidade, quando eu penso numa maternidade feminista, é eu exigir o meu direito de ser mãe e poder querer estudar, trabalhar. Até minha mãe uma vez falou para mim assim, você tinha que trancar essa faculdade, você tinha que ficar por conta de olhar, porque ele é muito novo. Gente, mas tem 2 pessoas para olhar. Então a gente tem que... Primeiro é a mãe que se abdica de fazer as coisas dela para o filho. O pai nunca se abdica de nada de fazer. A maioria das vezes eu vejo nesse sentido, assim. Arrasaram, mulheres. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Acho que tem muita coisa ainda para ser explorada. O depoimento da Carol, inclusive, levantou outras possibilidades de pensar maternidade de mulheres lésbicas, de se pensar relações que configuram outros formatos de família, para além do modelo burguês, de pai, mãe, filhos. Até porque, como sabemos e como comprovou também o depoimento da Carol, no Brasil existem muitas famílias monoparentais femininas, ou seja, famílias que os filhos são criados pela mãe, junto às tias e avós. Essa é uma realidade, principalmente para as mulheres negras desse país. Então, acho que tem pano para manga ainda, para outros podcasts, para outras discussões futuras. Bom, por hoje é isso. Eu queria agradecer demais vocês duas. Foi maravilhoso conversar com vocês, foi fundamental ouvi-las hoje. E agradecer também quem nos escutou até agora. Continuem nos acompanhando, fiquem em casa, se cuidem. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro